Fala, históricos, sejam bem-vindos a mais um Cine Histórico, um podcast onde a gente une cinema e filosofia para refletir sobre a vida. E hoje a gente vai falar sobre 500 Dias com Ela, um filme de 2009 dirigido por Mark Webb, que à primeira vista pode parecer aquela comédia romântica mais clássica, mas na verdade é um retrato bem honesto de expectativa, de ilusão que a gente acaba criando, né, na nossa vida aí, nessas questões do amor moderno, né? Que Bauman falava bastante sobre amor líquido também. E a história é contada do ponto de vista do Tom, que é um jovem que acredita no amor romântico, e a sua relação com Summer, que é uma mulher que não compartilha dessas certezas dele. Mais do que um romance, né, é um filme sobre memória, idealização e sobre como a gente acaba interpretando a vida através das lentes de outras pessoas também. A gente falou que ia trazer esse filme aqui no podcast sobre amores materialistas. E ele mudou muito pra mim quando eu assisti o filme um pouco mais maduro, né? Uma fase mais madura da minha vida. Acho que o Valmir também falou isso. Que a gente, quando assiste o filme quando é jovem, a gente tem ali uma ideia de que a Summer é uma vilã, que ela quebrou o coração do Tom. Mas quando a gente assiste um pouco mais maduro, a gente vê que todos os sinais já estavam ali, né? E pra gente já começar a refletir, fala aí, Chico, o que você achou do filme? Cara, eu pensei que eu não tinha assistido esse filme quando vocês falaram o nome, mas eu já tinha visto pedaços dele, assim, nunca tinha parado para ver de uma vez só, mas eu já sabia o filme do começo ao fim, porque quando a gente tinha TV a cabo, né, porque passar esses megapix, esses canais de filme, eu ia vendo ele por pedaços, né, e tem muitas cenas interessantes ali no filme que te chama. O filme é muito bem montadinho, né, tem muitas cenas legais que te chamam a atenção, mesmo se você não tiver só mudando de canal, dependendo do momento, aquela cena, por exemplo, que aparece a expectativa e a realidade, é um negócio que te chama a atenção, um negócio diferente, né? Eu também achava que a menina, assim, eu não achava ela vilã, mas eu achava ela meio confusa. Por que essa garota não decide logo o que ela quer da vida? E o cara tá igual um bobão fazendo tudo para poder agradar ela. Só que agora que eu assisti, eu acho que assim, ela era tão imatura quanto ele. Ela não sabia exatamente o que ela queria da vida dela, e ele também não sabia o que ele queria da vida dele, entendeu? Aí eu comecei a entender que assim, os dois ali estavam meio perdidos no que estavam fazendo. Mas eu peguei um aspecto assim do cara, o cara é chato pra caramba. Muito Eu chato. achava que ele era um cara maneiro, mas ele é enjoado, mano. O maluco. Pô, a E irmã dele, alguém. a irmã dele, né? Ô Chico, Pequenininha, e tem que alguém ficar que gosta. dando Ô conselho Chico, pra e ele. alguém que gosta de The Smiths é legal? Pode ser? Posso falar Então, nada sobre cara, isso aí que a então, o The falecida lá Smith, gostava. o The Smith é o Legião Urbana verdadeiro, né? É de verdade, sim. Ex- É É, o Legião. exatamente. Então, Mas tu não gosta de Legião Urbana, Valmir? Eu gosto, é. Então, assim, então, é eu já complicado, né? Pô, se o pesquisei cara aqui, gosta do ó, genérico, imagina. é, mas enfim, cara, o Smith de vez em quando eu acordo gostando do Smith, quando eu tô meio É, sem vontade de viver a vida. E mesma coisa o The Cure, né? De vez em quando tem uma sexta-feira que eu tô totalmente The Cure, mas no final da sexta eu já tô Megadeth de novo, aí na segunda eu tô The Cure outra vez, mas enfim, você vê até que esse negócio da música, né, cara? A garota gostou da música uma vez, ele fica botando a música toda hora pra ver se a garota vai passar e vai comentar de novo. Ele é meio enjoadinho, mano. E o bem amigo dele é infantil, chato né? pra Bem caramba infantil. também. O amigo dele é chato também. Mas você falou uma coisa dela tá confusa, cara. E eu acho que eu assisti. Essa semana foi a quarta vez que eu assisti. E eu. Na terceira vez que eu assisti, eu já tinha visto. Já tinha pensado assim, ah, o cara era insuportável e tal. Mas a cena que eles. Tem a primeira briga deles, porque ele vai defendê-la lá no bar, ele leva um soco na cara, e aí ele acha que ela tinha que ter valorizado ele por conta disso. E aí cada um vai pro seu. Ela fica no apartamento dela, ele vai
pra casa dele. Os dois não conseguem dormir e você vê que ela tá confusa porque ela vai até o apartamento dele no meio da chuva pra fazer as pazes. Então, assim, não é que ela não gostava dele. Acho que ela gostava dele. Ela só. Depois a gente vai entender no final, né? Que ela não sentia o amor por ele, né? Ela falou que foi ter certeza com aquele outro cara. Mas até aí, Valmir, fala aí, você que sugeriu o filme, fala um pouco aí É. sobre sua visão sobre ele. Cara, o filme é de 2019, né? A primeira vez que eu fui vê-lo, 2009. eu vi no cinema. Em 2009 eu tinha o quê? Eu não lembro qual mês que ele saiu. Ou eu tinha 16 ou eu tinha 15 anos, né? Quando você é adolescente, adolescente sabe pouca coisa pela natureza própria da idade, é pouco maduro, né? E aí eu tive muito essa visão de, primeiro, que a gente vê quase tudo da perspectiva, quase tudo não, absolutamente tudo da perspectiva do Tom, né? Então ele meio que já te direciona para ter um lado na história, né? E aí como adolescente, né, que sabe muito pouco sobre a vida e sobre relacionamentos, eu achei a Sam uma arrombada. Falei, que mulher filha da puta, Perdão meu francês, né? desgraçada. Mas. Perdoe meu francês, perdoe meu francês. Poderia ter falado que era uma bananona, né? Mas enfim, É, igual o Caio Ribeiro. igual o Caio Acho que, Ribeiro. acho que o horário já permite você falar, mas ela é uma banana. Enfim, e aí eu tive a oportunidade de assistir mais vezes ao longo do tempo. Acho que essa deve ser a quinta vez que eu assisto esse filme. Eu gosto, particularmente, eu não gosto muito de filme de comédia romântica. Acho meio paia, meio batido. Só que esse foi tão montado direitinho, a direção do Mark Webb é tão legal. Se eu não me engano, ele fez um Homem-Aranha. Mas enfim, Fez um ou dois. é, Ele fez dois. pois o um e o dois, né, do... Eu acho que ele fez o 2 do Tobey Maguire e fez o 1 do Andrew Garfield. É, É algo não assim. lembro ao certo. Mas é um diretor muito bom, cara. A maneira que ele estruturou, o roteiro também é bem legal. Enfim, quanto ao relacionamento, e agora, depois de maduro, a gente vê que de fato há uma confusão entre os dois ali. Eu não acho que o Tom não sabia o que ele queria. Eu acho que ele sabia de fato ali o que ele queria de um relacionamento, só que ele estava meio que querendo que a Summer fosse uma coisa que ela não era, né? Ou que ela não era com ele, né? Acho que isso fica claro no final, que ela não sentia o que ela sentia pelo futuro marido dela com o Tom. E ela estava ali no momento de confusão, inicialmente aparentava só queria um relacionamento ali mais supérfluo, mais Sem ficar com compromisso, ele do né? que de fato. É, sem compromisso. E depois foi se complicando, né? Que aí foi batendo a confusão. Eu percebi pelo menos da parte dele que ele sempre queria postar alguma coisa, se iludiu ali, falando, ela nunca se abriu com ninguém dessa forma, então já não sou mais só um ficante. Enfim, acho que ele idealizou bastante ali o relacionamento dela. Se ele tivesse colocado o pezinho dele no chão, talvez ele não teria se machucado tanto, né? Então, é, a gente consegue ver ali dois personagens imaturos quanto a relacionamentos e a Summer, né, bem confusa e o Tom querendo que o relacionamento fosse uma coisa que não era. Desde o início ele não era, né? E ficou bem explicitado naquele momento que ele tem um encontro ali, depois que ele termina com a Summer, que a menina perguntou, mas ela falou desde o início que ela não queria namoro? Aí ele ficou com aquela cara de bunda dele. Eu adoro esse ator, cara. Só que ele tem muita cara de bunda. Tem. Ele é muito É. magrinho, né? Muito mirradinho, sei lá. Não passa É, firmeza, não. ele fez dois filmes do Nolan, se eu não me engano. Mas eu gosto muito dele. Fez Inception e Enfim, Batman Ressurge. exatamente. Enfim, eu acho e reflete muito é, a dinâmica real de relacionamentos que a gente tem ao longo da nossa vida, né? Que a gente pode ter tido ao longo da nossa vida, de querer ver num relacionamento uma coisa que não existe de fato, né? Eu lembro até que eu previ que um amigo meu ia terminar o relacionamento dele, porque assim como eu vi no relacionamento desse meu amigo que as duas pessoas estavam indo para caminhos diferentes. E então, inevitavelmente, se duas pessoas caminham para caminhos diferentes, elas se separam.
em algum momento, Sei né? se esse seu Que é, amigo sou eu, mas faz todo sentido também pra mim. é você, eu falei isso com o Chico da época. A gente até Meses antes apostou de quando você. seria. No A Rock in gente Rio, até né? Vocês apostou. Quando conversaram seria. sobre isso, não foi? Isso. O Rock in Rio foi em julho, a gente apostou se ia ser antes ou depois de dezembro. Foi em dezembro. Não, foi isso mesmo, pô. Foi só comigo O mesmo. Vamir ganhou, falou que ia ser até, eu disse depois. Então, falando desse pedaço aí que você está dizendo da idealização, tem duas coisas interessantes que eu percebi no filme agora, que eu parei para ver ele do início até o fim. A primeira foi a cena da briga que você falou aí, que ele brigou com o cara. O cara chega e fica cantando a menina um tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E ele fica quieto, Tom, ele não fala nada. Ele só bate no cara quando o cara fala mal dele. Ele não defende a menina, ele se defende. Quando o cara fala assim, é esse porcaria que é o teu namorado, esse merda. Quando o cara fala isso, ele levanta e bate no cara. Enquanto ele tá só dando ideia na garota, ele não faz nada. Então, assim, ele sabia que eles não tinham um relacionamento de fato sério. Senão ele teria defendido a menina, não teria se defendido. E depois, quando vão me falar aí das idealizações, tem uma cena lá no final que aparece os três amigos dele, assim, escrito tá em preto e branco até a tela, e eles estão falando assim: qual é a menina ideal para você? Aí ele fala: isso, isso, isso. Aí o outro fala: esse. Aí vem o segundo amigo dele, que é o que tá casado já há um tempão, ele Loirinho. fala: a minha mulher, ela ele diz a mulher ideal, aí depois ele fala: a minha mulher, ela é muito melhor do que a mulher ideal, porque é uma mulher de verdade, que existe no mundo real. Depois entra ele e ele não fica assim, com aquela cara de bunda dele que você falou, e não sabe dizer o que, que é a mulher ideal, entendeu? A mulher ideal que ele quer é ele mesmo, ele quer as coisas dele. Né? A irmã dele fala, não é porque uma pessoa gosta de uma coisa bizarra que você gosta, que a pessoa é bacana, Perfeito. entendeu? Se é uma pessoa que gosta de tudo que eu gosto, eu já ia ficar desconfiado, cara, porque eu gosto de um monte de coisa duvidosa, entendeu? De vez em quando eu gosto de escutar o Smith quando eu tô cheio de cerveja no domingo de noite. Então, mas não é algo que eu faça assim na frente de todo mundo de dia. É, então, assim, é um pouco isso, né, cara? Ele estava idealizando uma pessoa igual ele, e ele não observava as pessoas de verdade. No final, quando ele vai na entrevista de emprego, que tem a menina lá que reparou nele, que era uma garota ali talvez, parece ser uma garota de verdade, ele não conseguiu perceber. E ele deixou passar, ele voltou, e depois ele volta, aí parece que o filme vai começar de novo um outro ciclo, né? Que zera o contador lá, É mas uma foi isso. piadinha entre. É uma piadinha entre verão e outono, que o nome da menina é outono, né, em português. Mas enfim. E outra é Sammy. Uma coisa interessante, cara. Eu acho que a gente já falou isso umas duas vezes aqui em podcasts anteriores, como as pessoas acabam idealizando no outro que elas querem enxergar um espelho em outra pessoa, né? É legal ter gostos iguais, sabe? Eu e a Mariana, a gente gosta de ir no show de rock e tal. O Chico vai aí pra uma vida boêmia com a Ana também e tal. Mas, cara, é muito importante ter coisas diferentes, né? Pra complementar na nossa vida, sabe? Senão a gente acaba naquela punhetagem da gente namorar a gente mesmo, né? Casar com a gente mesmo. E acho que ninguém acaba evoluindo se ficar buscando a mesma pessoa sempre, né? E eu não sei se vocês acham que o final do filme ele é otimista, né? Vocês aí falaram dele conhecendo a Alton. Não sei se parece que ele evoluiu de pelo menos sair daquele emprego dele que não levava a nada e voltar a buscar algo na arquitetura. Mas eu não sei se ele, em questão de relacionamento, ele conseguiu evoluir alguma coisa. Entendeu? Não sei se vocês enxergaram isso ou se ele vai idealizar de novo ali, porque tem até uma cena de quando ele é criança, ele falando que ele acreditava lá no amor romântico e tal, que o sentido da vida dele era encontrar alguém. E aí eu não sei se ele vai cometer o mesmo erro com a Alton, entendeu? O que vocês acham disso? Ah, cara, é difícil o final ficar aberto. Acho que foi proposital do diretor deixar essa parte aberta. Mas eu tendo a ser um pouco otimista, né? Assim como ele estava no comodismo ali daquele emprego bosta dele de escrever mensagens de cartão, que não era o que ele tinha sonhado para a vida dele, que o sonho dele claramente era arquitetura.
Então ele mudou ali a vida profissional dele. Eu tendo a ver que ele aprendeu alguma coisa com esse último relacionamento e que ele vai seguir o sonho dele. O sonho dele é ter um amor romântico, legal. Você pode ter um amor romântico, difícil é você trabalhar com idealizações, né? Você pode amar alguém romanticamente que seja de verdade, que seja amar pelo que a pessoa é de fato e não pelo que você quer que ela seja, né? Até porque se você for nessa, você vai se arrombar, igual ele se arrombou, né? Então, então eu tenho uma visão mais positiva. Eu tendo a ter essa visão positiva, de que de fato ele aprendeu ali com o relacionamento dele com a Summer e agora com a Autumn, ele vai de fato amar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ele quer que ela seja, né? Então, E já é diferente também, né? Se você pega até o início da assim que ele conhece a Summer e assim que ele conhece a Autumn, a Summer, ele estava procurando ativamente, né? Ele estava querendo. Ele viu ela, já falou, porra, essa é a mulher e tal. Na Autumn ele tá distraído, porque o foco dele tá em outra coisa. Legal. Então, eu não acho que, pelo menos nunca aconteceu comigo, quando você procura forçar, fazer alguma coisa mais forçada, não sei se eu tô conseguindo, não tô conseguindo me expressar bem. Não, O tá, ponto tá que eu dando pra quero entender. dizer, o ponto que eu quero dizer é que quando é mais fácil encontrar o amor quando você não tá procurando, Uhum. entendeu? E eu acho que é, é mais ou menos o ponto que ele fica ali, entendeu? então, é isso que eu ia falar, cara, porque o- a maioria dos filmes que a gente vai ver ali do final da década de 90 até o início de 2000, mais ou menos ali, esse filme já é do final de 2000, né? Mas a gente vê muito isso de quando o cara gosta da mulher e ele começa a fazer tudo que ele pode para conquistar aquele amor. Como se o amor fosse algo tipo, sei lá, um torneio, um campeonato, que quem tiver os melhores resultados ali vai sair com a taça, vai virar o campeão. Né? Não tem um monte de filme de cara que escala montanha, que sobe montanha russa, que faz um montão de coisa, que dá cambalhota, que faz um monte de parada para no final ver se a garota vai gostar dele. E alguns filmes mostram isso como um final feliz, né? Tipo, o jogo do Mario. Você tem que atravessar um monte de coisa para salvar a princesa lá no final. E não demora muito tempo, a princesa some de novo com o tartarugo lá, gigante lá, navegador de internet. Então, cara, toda hora acontece isso. E o cara tem que fazer um monte de coisa para ganhar um beijinho. É esquisito isso, né, cara? Como se isso fosse possível. Né? Se a pessoa tá ali, cara, não adianta quantas cambalhotas você dá para trás. A pessoa, se ela gosta de você, ela vai gostar de você, né? E talvez a pessoa até comece a gostar de você, sei lá, pela tua habilidade circense, mas não vai te amar, né? Isso acontece, a gente não sabe explicar exatamente, né? Por que essas relações elas se conectam, né? Por que esses sentimentos se conectam. Então, o filme mostra, de uma maneira bem clara, que não importa o que você vai ficar fazendo. Se a pessoa gosta de você, ela vai gostar. Se a pessoa não gosta, talvez fique com você por uma questão de conveniência, por alguns momentos, né? E aí, e outra coisa, isso que a gente falou que você falou, eu acho que foi o Vitor, a gente ficar naquela coisa de gostar da pessoa igualzinho a gente mesmo, a gente corre o risco de perceber que nós não nos gostamos tanto, né? Quando a gente vê uma pessoa que é igualzinha a gente, e a gente briga com ela, é porque está brigando com nós mesmos, está brigando com características que você odeia em você mesmo. Então é isso aí, cara. Eu achei que o filme assim, deixa bem claro que assim, não importa o que você vai ficar fazendo. Se for para dar certo, o negócio dá certo, porque rolou uma sinergia. Mas se não tiver acontecendo isso, você não vai conseguir conquistar o amor de uma pessoa. Isso é muito, muito difícil. Você pode conquistar ali uma cumplicidade, né? Fazer um acordo, a pessoa ficar com você ali por um tempo porque é bom para ambos, né? Tipo um grande predador e uma ave de rapina. Eles não são amigos, mas um acaba ajudando o outro, né? A ave de rapina lá de cima consegue ver onde tem um possível preso e o predador, o que ele deixa para trás, a ave de rapina vai lá e come. Isso pode acontecer, uma dupla funcionar assim, mas acaba sendo algo muito, muito mais utilitarista do que algo romântico,
o Tom imaginava, né? Uma coisa que eu talvez discorde um pouco no filme, não sei se vocês vão concordar, é a minha visão de amor, tá? Já é um pouco diferente. A Summer fala que acordou um dia e tinha a certeza lá que o marido dela, que ela veio, o cara que ela veio a casar, né, que se tornou o marido dela, era o cara ideal. Mas a minha ideia de amor é que é algo muito mais construído. Você tem ali, primeiro, alguns interesses parecidos com as pessoas e tal. Você começa a ter ali um relacionamento e o amor ele vai sendo construído com o tempo. Tanto que a minha teoria é que essa pessoa, se ambos estão dispostos a construir algo, o amor ele vai se tornando mais forte com o tempo. Porque quando a pessoa tá só naquele amor romântico, idealizado, no início tá lá em cima, lá naquele tesão fudido, depois ele vai cair, cara. Porque se a pessoa não tem ali os mesmos objetivos e tal, que foi até o que aconteceu comigo nesse relacionamento que vocês falaram, começa naquele pico, porque as pessoas são imaturas, né, são jovens, e depois você vai vendo que não tem mais tanta coisa em comum, ele vai caindo. Mas quando você tá ali construindo algo em conjunto, e vocês têm um pensamento mais parecido, né, de valores, etc., o amor ele só vai aumentando, entendeu? Eu tenho essa visão de que o amor não é você acordar certo dia e falar, caraca, essa é a pessoa da minha vida. E sim que você vai construir algo, né? É algo mais construído do que uma explosão apenas química da noite pro dia. Exatamente. Eu concordo contigo, não discordo dessa afirmação, não. Para mim, o amor diferente da paixão, do meu ponto de Sim. vista, a paixão não é escolha. Você não escolhe por quem você se apaixona. Só acontece. É aquela questão química no seu cérebro. O amor é uma escolha. Eu vejo o amor como uma escolha. Então, eu vejo que essa pessoa é uma parceira que eu posso ter para a vida, que eu posso, de fato, que nem você falou, construir alguma coisa com ela, que a gente está indo na mesma direção, que a gente se gosta, tem que se gostar, não dá para você amar quem você odeia, né? Talvez até dê. O ódio é muito próximo do amor, né? Uhum. Acho que o contrário de amor é indiferença e não ódio. Mas, enfim, eu vejo o amor também como uma escolha. É ter a mesma perspectiva, querer as mesmas coisas da vida, querer construir junto, querer estar junto, né? Não Uhum. acho que você acorda, pá, eu te percebi hoje que eu te amo. Não existe isso, né? Você ama, vem amar, na verdade, é um exercício, né? Você ama a pessoa todos os dias. E aí, de fato, você constrói esse sentimento também, né? Para mim é uma escolha. Eu lembrei agora de um podcast que a gente assistiu, o Vitor vai lembrar disso aí, que é de um mestre de taekwondo, um coreano, um coroinha, senhorzinho. Aí ele diz que o casamento dele foi um casamento arranjado. A mãe dele chegou para ele e falou assim: Filho, você já tem namorada? Aí ele falou: Não, mãe, não tenho namorada, não. Por quê? Aí diz ele que já tinha 7 namoradas, né? Mas a mãe dele perguntou, ele falou que não tinha nenhuma. Aí, não, porque tem uma menina ali, a mãe dela é muito minha amiga, o pai dela é muito meu amigo, uma garota muito educada, muito boa. Você não quer casar com ela? A mãe dela já falou que gostaria que ela casasse com você. Ele, sim, mamãe, se a senhora quer que eu case, eu caso. Aí ele foi e mandou carta para as 7 namoradas para poder terminar. Aí terminou e começou, né? Ele falou que só viu a noiva dele uma vez, depois viu lá no final. Aí eu acho que é o Petri, né, a Deriva, Sim. pergunta para ele: Poxa, mas isso aí você não acha que é ruim e tal? Ele falou: Não, foi a melhor decisão da minha vida. Se minha mãe escolheu para mim, é porque minha mãe me ama. Então vai dar certo. Então eu entrei no casamento de tudo, para fazer de tudo que o casamento vai dar certo. No começo a gente ficava meio tímido assim, porque a gente não conhecia um outro, mas o tempo foi passando e foi bom, porque a outra namorada que ele tinha, né, ele falou que queria muita atenção, o tempo todo queria ficar junto, pedia um monte de coisa, e aí, quando ele não podia fazer, ficava com raiva, ficava triste, brigava com ele e ficava sem falar, e as coisas não funcionavam bem. Nesse, os dois estavam com vontade de fazer o casamento dar certo. Conforme o tempo foi passando, eles passaram a se gostar muito e hoje eles não conseguem viver um separado do outro. Mas eles tinham muita vontade de fazer o casamento dar certo porque eles queriam agradar os pais.
Eu fico pensando, caraca, é um modelo totalmente assim, diferente. Eu nunca vi ninguém falar esse tipo de coisa por aqui. A gente sabe que já teve casamento arranjado aqui na nossa cultura, mas a pessoa falar isso com a naturalidade, como se acontecesse em toda a esquina ali do lugar onde ele mora, tivesse coisa assim, e eles falam que assim, que a média de divórcio lá, entre os antigos, é muito menor do que entre as pessoas mais jovens. Porque você pergunta ali para as pessoas antigas a satisfação ali com os relacionamentos, e os mais antigos preferem. E viviam de casamento arranjado. Ou seja, eu não sei se eles tinham medo. É óbvio que isso pode dar muito errado também, né? Se você ficar com uma pessoa muito ruim, que se odeia, e, e ter que fazer aquilo dar certo por idealização de outras pessoas, é difícil, mas acaba que também é uma coisa de você atender expectativas, né? Só que você não está atendendo as suas, nem cedendo as suas expectativas, você está atendendo ali, cedendo as expectativas dos seus pais, que arrumaram um casamento para você. Mas é uma parada totalmente diferente. A primeira vez que eu vi, eu lembro que esse senhor falando, eu lembro que é engraçado porque ele fala de uma forma engraçada, né? E porque eu achei a história muito interessante, né? É uma pessoa relatando como funciona, como se deu o casamento dela, e algo que para mim, até aquele momento, era algo inimaginável, né? Eu não conseguia nem, em questão de ficção, buscar algo semelhante àquilo ali que ele contou. Isso aí, galera. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like. Compartilhe o episódio com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você está no seu relacionamento saudável, que não esteja num relacionamento como o do Tom e da Summer. Deixa aqui nos comentários também uma indicação de filme para a gente trazer aqui no futuro. Semana que vem a indicação é do Chico. Precisamos falar sobre Kevin, um filme pesado, que eu vou reassistir aí para a gente pegar algumas reflexões. E eu espero que vocês estejam bem e vejo vocês na próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.